Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, nós estamos direto dos estúdios da RVC, no campus educacional e universitário da FUNVIC, de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de diversos assuntos, temas, ideias, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus, com o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, versículo de número 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, sempre confrontamos os fatos, os assuntos com a Palavra de Deus, sob a luz da Palavra de Deus, ou seja, com a verdade. Esse é o nosso compromisso. E hoje, um programa muito especial. O programa de hoje tem como tema Páscoa. O tema do programa de hoje, Páscoa. E, para o nosso esclarecimento, para o nosso momento de reflexão, nós estaremos falando o verdadeiro sentido da Páscoa. E nesse primeiro momento, nós queremos fazer uma leitura de um trecho da Palavra de Deus, localizada lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, os versículos 21 e 24, que estarei compartilhando agora com todos. Diz assim a santa palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Versículo de número 24, diz assim: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Esta é a palavra que nós compartilhamos para dar a introdução a esse assunto chamado Páscoa, o tema de hoje. A Páscoa tem origem lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando o povo judeu, o povo de Israel, num determinado momento da história, eles, através da vida de José, que é vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, e lá no Egito ele vive, passa por N dificuldades, lá ele vive como escravo, num determinado momento ele é preso, e ele fica lá na prisão, mas Deus sempre era com ele, e José era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha princípios e valores e não abria mão desses princípios e desses valores. Num certo momento, mesmo na prisão, Deus havia dado para ele um dom, Desde pequeno ele tinha um dom dos sonhos e das interpretações dos sonhos, e lá na prisão ele interpreta 2 sonhos, e acontece tudo aquilo que ele interpretou, o sonho de um copeiro e o sonho de um padeiro. O copeiro voltou para o palácio do rei e o padeiro foi morto, segundo o discernimento que Deus lhe concedeu no sonho. Num determinado momento, Faraó também tem sonhos, mas ele não conseguia desvendar esses sonhos, nem ele e nem sua corte como um todo, nem os mágicos, que trabalhavam na corte, eles conseguiam identificar aqueles que faziam todas aquelas magias, aqueles encantamentos, eles não conseguiram. E aí lembrou o copeiro de José, e naquele momento Faraó manda chamar José, e José tem o discernimento do sonho de Faraó. E naquele momento Faraó coloca José como governador do Egito, coloca ele acima de todos para poderem fazer qualquer coisa no Egito dependeria de José. E aí ele governa durante muitos anos, e o povo de Deus, a família de Deus, num determinado momento, através de Jacó e os seus filhos, são levados ao Egito, devido a uma fome que Deus permitiu naquele lugar, e eles chegam lá no Egito, e José os recebe, e há uma restauração, há uma cura na família. E a partir dali, aquela família que chega com 70 membros no Egito, eles viram, ao passar de muitos anos, uma multidão. E ali eles cresceram, eles prosperaram no meio da terra do Egito. Mas num determinado momento, quando morre José, que era governador do Egito,
entra um outro faraó também, e esse outro faraó começa a perseguir o povo de Deus. E ali eles sufocam o povo de Deus, eles humilham o povo de Deus. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés para fazer justiça sobre aquela terra e tirar o povo de Deus e levá-los para a terra prometida, a Canaã. E ali naquele momento, Deus usa da vida de Moisés como um grande líder espiritual. E através da vida dele, manda 10 pragas para o Egito. As 10 pragas que fazem diante de Faraó e diante de todo o povo do Egito. E somente o povo hebreu era poupado. E num determinado momento, uma das pragas seria a morte do primogênito de todo animal e de todo homem do Egito. Por quê? Porque o Faraó tinha um coração muito duro e impedia que o povo de Deus fosse embora. E aí, naquele momento, Deus fala com Moisés e diz assim: olha, reúne todas as famílias nas casas, mata um cordeiro, celebrem em família a Páscoa, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e a partir daquele momento fiquem dentro das casas, porque eu vou passar com o destruidor, eu vou enviar o destruidor e ele vai passar nas casas em todo o Egito, e as casas que não tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais, eles serão mortos, né? E assim o povo obedeceu. Moisés fez, falou para o povo obedeceu, e aí passou o destruidor e todo o primogênito no Egito foram mortos, com exceção dos hebreus, do povo de Deus, o povo de Israel. E naquele momento, aquele ato chamou-se Páscoa, né? Que na origem do latim, Pascha, e na origem do hebraico, Pesach, que significa passagem, né? Ou seja, o povo saindo do Egito e também o destruidor passando e não destruindo nada, né? Destruindo somente os primogênitos. Esse foi o início da Páscoa, quando o povo de Israel saiu do Egito em forma de libertação. Então, enquanto você faz um breve momento de reflexão, nós estamos aqui falando sobre o significado da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa judaica, a Páscoa cristã, a Páscoa do Velho Testamento e do Novo Testamento. Enquanto você faz uma breve reflexão sobre isso que nós falamos, sobre a Páscoa do Velho Testamento, instituída 1445 anos antes de Cristo, lá no Egito, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o momento de reflexão com o tema de hoje, Páscoa. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Páscoa. Programa especial, programa de Páscoa. Estamos aqui para falar do verdadeiro sentido da Páscoa, lembrando que a Páscoa é uma celebração judaica cristã. Por isso, ela envolve o Velho Testamento e o Novo Testamento. E para nós compreendermos, no primeiro bloco, nós fizemos uma leitura que nós queremos repetir essa leitura e compartilhar com você, que está registrado no livro de Êxodo, no Velho Testamento, no capítulo de número 12, os versículos de número 21 e 24, que diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. Né? Então, a Páscoa é uma celebração dada por Deus para que ela seja celebrada por mim e por você
para sempre, ou seja, sempre que nós tivermos, enquanto nós tivermos vida, nós temos que celebrar. E nós falamos sobre a origem da Páscoa. A origem da Páscoa, a própria palavra Páscoa, vem da origem do Passage, que significa passagem, né? Vem do significado tanto da palavra hebraica quanto a palavra latina. A origem dela é passagem, ou seja, a passagem do povo de Deus, que estava escravizado no Egito, saindo do Egito sob a liderança do grande Moisés, o profeta Moisés, e ele tirando esse povo, saindo da escravidão do Egito. E aí, esse povo celebrou, antes de sair, eles celebraram a Páscoa, que foi a morte de um cordeiro sem mácula, né? Um cordeiro de 1 ano, ali com todo o cuidado, reuniram as famílias. E um detalhe importante, eles estavam cingidos, preparados, calçados nos pés, cajado na mão, ou seja, Deus deu uma ordem para eles se prepararem. Celebrariam a Páscoa e quando passasse o destruidor, que mataria todos os primogênitos, tanto de animais quanto de homens do Egito, como justiça de Deus, porque eles estavam sufocando o povo de Deus. Depois disso, o povo sairia, né, para a direção da terra prometida, da Canaã, a terra que Deus havia prometido. Hoje conhecido como Israel, o Estado de Israel, o local onde Deus instalou esse povo. Então foi uma passagem, uma saída, e isso nós vimos também, compartilhamos no primeiro bloco. Nós precisamos compartilhar com você aquilo que é a essência da Páscoa. Então precisamos saber primeiramente, foi Deus quem instituiu a Páscoa. E a Páscoa original, a Páscoa judaica, é a celebração que se faz junto das famílias, onde o povo festeja e lembra a saída do povo hebreu, do povo israelita, saído da escravidão do Egito para a liberdade, né? Então eles celebram até hoje este momento todo especial. Porém, a Páscoa não é somente uma celebração judaica que parou no Velho Testamento, porque naquele momento há uma tipologia. O que é isso? Uma representação daquilo que aconteceria no futuro, na verdadeira Páscoa, a Páscoa cristã, celebrada pelo próprio Jesus. O que aconteceu? Naquele momento Moisés era o grande líder, o profeta, e ele faz a tipologia, a representação daquele que viria, que é o grande profeta, Jesus Cristo. Naquele momento eles sacrificam para celebrar aquela Páscoa um cordeiro, um animalzinho ali, e eles colocam sangue nos umbrais das portas para que o destruidor, o anjo destruidor que passasse ali, não destruísse, né, não matasse os primogênitos dos hebreus ou dos israelitas. E aquele era um animal, mas representa tipologicamente aquele que viria a ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, no seu sacrifício, onde ele verteria o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Nós temos um trecho da palavra do Senhor que está lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, os versículos de número 15 em diante, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, que nós queremos compartilhar com você agora. Diz assim a santa palavra do Senhor. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Esse fato, registrado no Evangelho de Lucas, é Jesus
que celebrou ali a Páscoa, no momento da Páscoa dos judeus, quando ele estava ali prestes a ser crucificado, ele celebra a Páscoa como um bom judeu, todos celebraram, lembrando, né, da saída, da libertação do povo do Egito para a terra prometida. Mas ali, Jesus dá um novo contexto para a verdadeira Páscoa, ou seja, ali ele faz o prenúncio, o anúncio de que ele seria o Cordeiro Pascal. Ele seria oferecido em sacrifício vivo para a libertação dos meus e dos vossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. No pecado, nós estamos aprisionados à morte, mas quando nós temos Cristo, nós temos a liberdade e temos a vida e a vida eterna. E ali Jesus institui a nova Páscoa, a Páscoa do sacrifício de Jesus e a ressurreição. Então a Páscoa hoje, para os cristãos, ela tem um outro significado. É o significado que Jesus morreu por amor de mim e por você. E esse mesmo Jesus, ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou dos mortos. E hoje ele vive para todo sempre. E em breve ele vai vir buscar o seu povo, o povo escolhido de Deus, os filhos de Deus, a igreja, conhecida como a igreja noiva do Senhor. E isso aconteceu pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Enquanto você faz mais uma breve reflexão nisso, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Páscoa. Até já. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema do programa de hoje, Páscoa, né? Um tema muito especial, Páscoa. E nós estamos falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. No primeiro bloco, nós falamos sobre a Páscoa, a origem dela, há 1445 anos antes de Cristo, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. A referência era Moisés, o libertador do povo, e Páscoa significa passagem, né? Ou seja, o povo saindo do Egito, da escravidão do Egito, porque Deus lembrou desse povo e teve misericórdia e os tirou através de sinais e prodígios que realizou através da vida de Moisés, mandando para lá as 10 pragas e depois a abertura do Mar Vermelho, onde o povo passou em direção à terra prometida. Também, no segundo bloco, nós falamos da referência da Páscoa no Velho Testamento, mas demos início à verdadeira origem da Páscoa, ou o significado geral da Páscoa, que é a Páscoa com Cristo, o Novo Testamento, onde nós falamos que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado naquela cruz do Calvário e antes dele ser sacrificado, ele reuniu o seu povo. A sua crucificação foi na época da festa da Páscoa, e ele reuniu os seus discípulos e ele celebrou também como um bom judeu a Páscoa instituída no Velho Testamento, que representava a saída do povo do Egito em direção à terra prometida. E ali ele institui a nova Páscoa, ou seja, ele ali parte o pão com os seus discípulos e diz que o pão representaria o seu corpo, que seria oferecido em sacrifício vivo. E o vinho, não fermentado, ou suco de uva, ele compartilhou com os seus discípulos também, dizendo que aquilo representaria o seu sangue, que seria derramado na cruz por amor de nós. Ele fez essa celebração e deu esse sentido. Hoje, quando instituiu naquele momento, através daquela celebração da Páscoa, a ceia do Senhor,
um momento em que todas as igrejas cristãs no mundo todo celebram a ceia do Senhor, ou seja, lembramos o momento da Páscoa, do sacrifício do Senhor Jesus, o derramamento do seu sangue e lembramos da ressurreição ao terceiro dia, onde ele venceu os dois últimos inimigos de Deus, o inferno e a morte. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a esperança de poder ter uma vida, assim como ele ressuscitou, uma vida e vida com abundância, uma vida eterna. Mesmo que morto, ressuscitar. Se estiver vivo, nós iremos encontrar com esse Deus quando ele voltar para nos buscar. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós somos um povo que mesmo que a morte chegue diante de nós, nós não tememos, porque nós sabemos que a morte é uma passagem para uma vida eterna com Deus. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês aquilo que está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, parte B, que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a palavra de Deus no Novo Testamento registra, o apóstolo Paulo escreve e registra que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, é o sacrifício de Cristo por nós. Ou seja, a morte de Cristo na cruz por nós. Só que não só a morte, porque Cristo ressuscitou o terceiro dia e ele vive para todo sempre. Tem todo o poder no céu e na terra, está no trono da graça e eu e você podemos alcançar a Deus através de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. E aqui eu quero abrir um momento de reflexão para que nós possamos entender isso. Lamentavelmente, o mundo, algumas lideranças no mundo há muito tempo tentam desvirtuar a essência, o verdadeiro sentido da Páscoa, introduzindo fantasias, ilusões, absurdos, como a Páscoa sendo do coelhinho e do coelhinho de chocolate. Que absurdo! Primeiro, o coelho não tem nada a ver com ovo, o coelho não bota ovo. Depois o de chocolate, mas isso é o comércio. Mas não podemos alimentar uma mentira. Nós não temos nada contra chocolate. Eu gosto muito de chocolate, tenho até que me policiar. Mas não podemos passar uma cultura errada, mentirosa para as nossas crianças, para as famílias. Porque a essência da Páscoa, nós temos compromisso com a verdade. E a essência da Páscoa é Jesus. Se não fosse a Páscoa da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento e do Novo Testamento, não existiria a Páscoa. Agora, distorcer o verdadeiro sentido da Páscoa, trazendo introduções falsas, mentirosas, pode vender chocolate à vontade, não tem problema. É saudável, é gostoso, é prazeroso, mas não fala uma mentira dessa. Então nós precisamos compartilhar isso com você, porque o nosso compromisso é com a verdade, com a palavra de Deus. Então, a Páscoa é para ser celebrada assim, com muita alegria e em família. E eu desejo que você celebre sempre a Páscoa em família, mas passe para quem estiver com você, com seus filhos em especial, com as crianças, que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado por amor de mim e de você. E que Deus Pai, ao terceiro dia, o ressuscitou. E ele vive para todo sempre. E em breve, ele vem buscar aqueles que o amam, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Por isso, eu não sei em que circunstância você está. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Às vezes, a tua Páscoa, você está aí com necessidades, às vezes desempregado, às vezes enfrentando problemas na família, doenças, eu não sei, mas Deus sabe. Só que este momento de Páscoa é um momento de você lembrar que você tem esperança, porque Deus ofereceu o seu melhor, seu Filho amado Jesus, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Para isso, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus.
para que você possa celebrar a Páscoa com gratidão, porque Jesus morreu no meu lugar, porque Jesus me ama e Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero orar por você, eu quero pedir para que Deus abençoe a sua vida. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por este momento de falarmos, Senhor, da tua história, do verdadeiro sentido da Páscoa. Senhor, que o Senhor venha entrar em lares, em famílias, em pessoas, revelando o verdadeiro sentido da Páscoa, o grande amor que o Senhor demonstrou para com os seus filhos, oferecendo e sendo sacrificado naquela cruz. Mas ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou e o Senhor vive e nos deu a oportunidade de termos vida e vida com abundância, de superarmos o pecado e vivermos um dia por toda a eternidade com o Senhor na terra que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam, nos céus. Por isso, eu quero te agradecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoe as famílias e eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, toda a sua jornada até o fim. Porque, como diz a palavra, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso, que Ele esteja comigo, que Ele esteja com você hoje e sempre. Deus abençoe a todos e muito obrigado pelas vossas companhias em mais um programa Momento de Reflexão.